Nesse vídeo, o pesadelo de qualquer tutor de animal, ver o gato cair na água gelada, as correntes mais fortes da Inglaterra e bancos de areia traiçoeiros que engolem navios, a entrada em um porto com um tanque na reserva e o dilema moral que pode mudar o rumo da nossa viagem. Esse é o Canaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Nos últimos episódios, começamos nossa jornada nos mares internos dos Países Baixos, cruzamos Amsterdã até IJmuiden, cruzamos o Canal da Mancha até Lowestoft e descemos a costa da Inglaterra até Harwich. E agora a gente vai rumo ao sul da ilha. O nosso objetivo para essa velejada de vários dias é em busca de uma boa ancoragem em algum lugar menos urbano, mas de fácil acesso a mercado e água potável, em que possamos ter um pouquinho de privacidade para passar um tempo maior e fazer algumas manutenções no barco. Tarefa bem difícil nessa região. Dizem que o oeste da Inglaterra te acolhe com braços de pedra e baías profundas, mas aqui no lado leste... O leste é uma costa que não sabe abraçar. Aqui a terra termina com um dramatismo. Ela simplesmente desiste, dissolvendo-se lentamente em lodo e bancos de areia traiçoeiros. Não há enseadas, não há morros de proteção. O nosso objetivo é chegar a Chichester Harbour, no começo do The Solent, que é um famoso ponto de vela do UK, que é de fato o estreito que separa a ilha de Wight, Isle of Wight, da Inglaterra. São 156 milhas náuticas ao todo, mais ao sul da ilha. A gente não tinha muita certeza de quanto tempo ia demorar para fazer esse percurso, por causa das viradas de maré. A gente só sabia que seriam várias pernadas e que a gente iria ajustando o plano conforme as condições fossem se desdobrando. Uma navegada bem técnica, comprovando por que a navegação costeira muitas vezes pode ser muito mais perigosa do que a travessia oceânica. Para fazer isso, a gente listou as possíveis poucas ancoragens de toda a região, caso a gente precisasse parar a qualquer momento, e estudamos bastante as tabelas de maré. Aqui, se você ignorar a corrente, você não só não chega no seu destino, como pode encalhar o barco ou ser jogado contra as pedras. Aqui se formam as tidal streams, ou esteiras rolantes. A sensação é tipo de estar naquelas esteiras de aeroporto mesmo. É possível atingir grandes velocidades de deslocamento, mas sem muito aquela sensação de estar indo super rápido, porque você está se movendo junto com um imenso corpo de água. As correntes sozinhas aqui chegam de 4 a 5 nós, que é mais rápido do que muitos veleiros pequenos. Se pensar que a média de velocidade de cruzeiro que se costuma considerar é de 5 nós, ou 9,26 km por hora. Para se ter uma ideia, se o barco anda a 5 nós em determinado vento e a corrente é 4 nós contra, você vai andar efetivamente a 1 nó de velocidade, o que é muito lento. Levaria 10 horas para andar 10 milhas. Mas se você está a favor dessa mesma corrente, você voa a 9 nós e faz essas 10 milhas em pouco mais de 1 hora. Isso significa que no Reino Unido, você não sai para velejar quando você quer. Você sai quando a esteira rolante muda de direção a seu favor e para esperar quando ela se torna contrária. A paciência é a maior habilidade do marinheiro. E escolher o melhor plano de navegação exige uma estratégia de xadrez. Mas por sorte, se tem uma coisa que o nosso capitão é bom, é usar o cérebro dele. A gente traçou vários possíveis cenários e saímos de Harwich em direção ao Estreito de Dover. Tendo em vista o vento que estava previsto, a gente se programou para sair bem cedo, ainda de noite, em um horário em que chegaríamos no ponto de atravessar o estreito um pouco antes do momento do pico da maré, para poder aproveitar a velocidade e conseguir chegar o mais longe possível.
O Estreito de Dover é o gargalo da ampulheta do Canal da Mancha. É onde a Inglaterra e a França quase se tocam. São apenas 33 quilômetros de distância. Quando Júlio César tentou invadir a Grã-Bretanha, ele planejou desembarcar em Dover. Mas quando ele chegou, viu as falésias brancas lotadas de guerreiros celtas armados olhando para baixo. Ele percebeu que seria um suicídio tático e teve que navegar mais ao norte, perto de Deal, para conseguir pisar em terra. Para nossa sorte, não tínhamos celtas furiosos no nosso caminho, mas enfrentamos um outro tipo de resistência. O vento demorou muito para aparecer, então a gente teve que ir um bom trecho no motor. Naquela tensão da gente não se atrasar demais e perder o momento de entrada no canal. A gente atravessou uma enorme usina eólica e a lendária baía de entrada para Londres, que me lembrou que foi daqui que saiu o Endurance, um navio do nosso livro de navegação preferido. A incrível viagem de Shackleton, do Alfred Lansing, narra a história real dessa expedição que tinha tudo para ser uma tragédia, mas virou uma aula de liderança. O livro é muito emocionante e reconstrói dia a dia como que o Shackleton conseguiu manter vivo 27 homens presos no gelo por meses e depois atravessaram o pior mar do mundo num barquinho aberto a remo. É uma leitura que coloca os nossos perrengues em perspectiva. Porque se eles conseguiram fazer aquilo com roupa de lã molhada, a gente consegue também muita coisa. Um outro livro que também me inspirou muito a tomar essa decisão e essa coragem de fazer essa mudança de vida foi o Maiden Voyage, da Tanya Abbe, que torna a história da Tanya tão arrebatadora. Não é apenas o fato dela ter dado uma volta ao mundo sozinha, aos 18 anos, em um veleiro de 26 pés, mas o fato de ela ser apenas uma garota urbana que foi empurrada pelo pai para fazer isso e aceitou trocar a faculdade por um barco, sem ter a menor ideia de onde ela estava se metendo. Ela partiu em 1985, sem GPS, com um sextante que ela mal sabia usar e um conhecimento técnico quase nulo, e transformou o Oceano Atlântico em sua sala de aula forçada. É um relato de alguém que aprendeu a ser capitã na marra, no meio da tempestade, provando que a falta de experiência muitas vezes é compensada por uma coragem ingênua que a gente só descobre ter quando não existe terra firme para onde fugir. Se ela conseguiu, a gente também consegue, e na verdade qualquer um que queira realmente fazer isso tem capacidade. Mas claro que se a gente puder contar com um pouco mais de planejamento e menos susto, melhor, né? E hoje o mar colaborou. Sem grandes dramas e com muita sorte, a gente conseguiu chegar em Margate no momento do pico da maré a favor, que ajudou muito para fazermos uma passagem bem tranquila, apesar da atenção redobrada a uma área lendária daquela região. Bem aqui nesse ponto ficam os bancos de areia mais perigosos do mundo, os Godwin Sands. São 16 quilômetros de extensão, conhecidos como The Ship Swallower, o devorador de navios. Na maré baixa, algumas pessoas jogam cricket em cima deles, mas na maré cheia eles viram areia movediça submersa. Dizem que há mais de 2.000 navios naufragados ali, e que 67 aeronaves da Primeira Guerra Mundial foram abatidas também nesse corredor estratégico de ataque. A navegação requer atenção absoluta nos instrumentos e ao comportamento da água e das ondas. Nessas horas, ter um sonar seria muito bom. Areia movediça submersa é algo muito novo para mim. Eu pensava assim: nosso barco tem um calado baixo. Caso a gente acabe por algum motivo em cima de um banco de areia, a gente pode ficar sentado nele esperando a próxima maré, que tá tudo bem, né? Mas se essa areia é movediça, meus amigos, não dá não. Porque você pode ter seu barco sugado pro fundo. Bancos de areia como os Godwin Sands são vivos como dunas. Eles caminham, mudam de lugar com as tempestades, e o que era seguro na carta náutica no ano passado pode ser raso hoje.
Por termos chegado no passe de Margate um pouco depois do que a gente tinha planejado, a gente foi com a corrente até onde era possível. Paramos perto de Deal, um pouco antes de Dover, para esperar a próxima virada de corrente a nosso favor, totalizando 50 milhas náuticas desde que saímos de Harwich. Foi muito bom ficar algumas horas ali, descansar um pouco, comer. Tava um lindo dia de sol e pela primeira vez desde que a gente se mudou pro barco há quase 4 meses, a gente estava em uma praia de verdade, com aquela sensação de verão deliciosa, de dar vontade de colocar biquíni finalmente. Esse barco foi inspirado nas canoas polinésias. Desenhado para brisas mornas, pés descalços, viver do lado de fora. É um barco com uma alma tropical nas altas latitudes da Europa. É como um pássaro da Amazônia na neve. Ele aguenta, ele é fortão, mas ele não tá no elemento dele. A gente tá amando a história e a complexidade, os aprendizados de navegar aqui, mas o Canalou é um barco de verão. Cada dia de frio aqui na Europa é mais um empurrãozinho motivacional para o nosso verdadeiro objetivo, que é levar ele para águas quentes, onde ele e a gente pertencem. A gente está aqui treinando, aprendendo, mas sonhando com um dia em que a única roupa necessária a bordo vai ser um biquíni e não as inúmeras camadas de blusas. Embora estivesse relativamente tranquilo ali por algumas horas, não daria pra gente dormir nesse lugar, então precisávamos seguir viagem até uma próxima possível ancoragem protegida. Assim que a corrente começou a virar a nosso favor, a gente simplesmente levantou a âncora e fomos derivando, no começo, direcionando para Dover, flutuando assim na maré sem nem ligar o motor. O estreito de Dover é tão estreito que dá para ver a França do outro lado. Há cerca de 450 mil anos atrás, a Inglaterra não era uma ilha, ela era uma península ligada à França por uma crista de calcário. Dizem que um lago glacial gigantesco no Mar do Norte transbordou, a água rompeu essa barreira de pedra, criando uma mega cachoeira muito maior do que as cataratas do Niágara, que erodiu todo o solo e abriu o estreito de Dover. Foi o Brexit 1.0. Se não fosse por essa catástrofe natural, daria para ir caminhando de Paris a Londres. E isso significa que toda a água do Mar do Norte e do Atlântico é forçada a passar por esse buraco estreito que se abriu. É por isso que aqui a corrente é tão intensa. Esses lindos penhascos brancos são feitos de giz puro, que por ser macio é devorado pelo mar 60 centímetros por ano. Grandes pedaços de toneladas caem regularmente. Com essa sedimentação toda, não é de se espantar o acúmulo de areia nos bancos submersos. E foi com esse cenário dramático de testemunha que seguimos avançando. O vento estava bem favorável e a gente estava velejando muito bem, entre 5 a 7 nós de velocidade. A gente fez uma passagem do estreito em si bem mais tranquila do que a gente tinha imaginado. Passamos pelo super movimentado e icônico porto de Dover e a gente podia seguir velejando um tempão, mas a gente já estava cansado, que a gente tinha saído bem de manhãzinha, E já estava ficando de noite e tinha uma tempestade com raio se formando no meio do mar. Então a gente decidiu ancorar em Rye Harbour. Pelo fato da gente ter motorado bastante no começo, a nossa gasolina já estava no limite da reserva, assim, bem pouco mesmo. Então nossas próximas decisões precisavam ser tomadas em termos do que seria possível a gente fazer apenas com o vento e a corrente, sem usar o motor, deixando o combustível para momentos mais imprescindíveis. No dia seguinte, a gente partiu já depois do meio-dia, por causa dos horários da maré, para pegar todos os elementos nos apoiando o máximo possível, para mais 27 milhas náuticas até Cookmere Haven, aos pés das Seven Sisters.
Teoricamente, era uma ancoragem pouco abrigada, mas protegida do temporal de nordeste que vinha se formando. No entanto, a gente ignorava o fato de que as paredes brancas canalizam as rajadas e criam a sensação de um túnel de vento. Era uma baía bem pequena e cercada pelos gigantes penhascos brancos. Mesmo sem conseguir enxergar muito durante a noite, dava para sentir que era um lugar com uma força bastante ancestral, mas tinha poucas vagas de ancoragem. A gente tinha planejado uma coordenada específica para jogar âncora, mas para nossa surpresa e prática de reação rápida a mudanças de planos, já havia um outro barco parado exatamente onde a gente tinha marcado. Então, no escuro, com a ajuda dos mapas, a gente escolheu um outro ponto entre esse veleiro que chegou antes e o penhasco mais a sotavento. Foi uma noite bem mexida e com a vigia da âncora permanente. Pela manhã, fomos surpreendidos pela beleza daquele lugar, mas também pelos penhascos que estavam bem próximos da gente. As Seven Sisters são visualmente as falésias mais espetaculares da Inglaterra, até mais que as de Dover. Elas ficam em East Sussex, entre Seaford e Eastbourne. Quase toda vez que você vê as White Cliffs of Dover em um filme, você está, na verdade, olhando para Seven Sisters. O motivo é porque as falésias de Dover reais são muito industrializadas. Tem o porto, que é enorme, terminais de ferries, prédios no topo. Já as Seven Sisters são selvagens, verdes e intocadas. Em um topo perto das Seven Sisters, em Beachy Head, existe um farol antigo famoso que foi construído no topo da falésia para ser visto de longe, mas a neblina na região costuma ficar bem na altura do farol e os navios não viam a luz quando mais precisavam. Então eles tiveram que construir um outro farol dentro do mar, lá embaixo, um que é listrado de vermelho e branco, para que a luz ficasse abaixo da neblina. Mas devido à grande erosão da falésia, o antigo farol estava prestes a cair no mar em 1999. Engenheiros conseguiram empurrar o prédio inteiro 17 metros para trás usando trilhos hidráulicos. É muito interessante pensar que quando você está viajando de barco, o ponto de vista que você tem dos pontos turísticos é completamente diferente dos turistas que estavam lá em cima do penhasco tirando o selfie olhando para baixo. A gente apreciou rapidamente as falésias, mas como a maré estava começando a secar, a gente comeu umas frutas rapidinho e já ligamos os motores para nos movimentarmos. A gente navegou bastante costeando a ilha, passamos por Brighton, que é a praia de Londrino que eu vivia falando que ia conhecer no próximo final de semana de sol, quando eu morava em Londres, mas acabei não caindo. A ideia era seguir direto até Chichester Harbour. A gente não havia nem cogitado a possibilidade de ter que dormir em algum outro ponto intermediário. Mas o vento começou a morrer, e aí a gente começou a pesquisar no mapa e pedir sugestão para velejadores mais experientes na região, e a gente optou por parar em Bognor Regis. Estava mais próxima do nosso ponto, e que por algum motivo, talvez o nome dela, me parecia uma boa opção. A gente totalizou mais 30 milhas náuticas entre esses dois pontos. Bognor Regis é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, tem um nome muito curioso e que a gente ficava repetindo que nem um mantra várias vezes ao dia. Bognor Regis, Bognor Regis, Bognor Regis. O nome Regis significa do rei e foi dado em 1929 porque o rei George V, que era avô da rainha Elizabeth II, foi para lá se recuperar de uma doença pulmonar. Os médicos achavam que o ar puro do mar iria curá-lo. Aí, anos depois, no leito de morte do rei, o médico dele sussurrou para animar ele, assim: logo a vossa majestade vai estar bem o suficiente para voltar a Bognor. Mas a resposta que ficou lendária lá na Inglaterra, e foram as últimas palavras do rei, foram Bugger Bognor, algo como se dane Bognor ou maldita Bognor. Paramos em frente à praia, em um ponto bem delicado de se acessar, que tinha um labirinto de redes de pesca e tinha o único caminho possível assim pra gente passar entre enormes pedras submersas. Existe um recife chamado Bognor Rocks ou Bognor Regis Reef que se estende mar adentro. Na maré alta eles somem, mas na baixa parece tipo uns dentes de pedra. E
são feitos de argila fossilizada. As Bognor Rocks, que dificultaram a nossa entrada, faziam uma grande proteção contra as ondas e, para nossa surpresa, era uma ancoragem bastante confortável, apesar de ser um pouco exposta dependendo do vento. Acabamos decidindo ficar por alguns dias nesse lugar, por questão de logística, de compras e para aguardar uma janela favorável para a gente seguir no vento. Tava um tempo bastante nublado e uma neblina bem fechada envolvendo o barco. Era um cenário de filme, assim, muito lindo, místico, meio surreal. A gente escolheu ancorar um pouco mais ao fundo, distante da praia, por causa do barulho das pessoas e por causa da variação de maré também. Eu sempre ouço os outros velejadores falando que uma das melhores partes de viajar pelo mundo é conhecer pessoas. Mas a gente, sinceramente, sempre busca estar o mais longe possível dos lugares populosos. Como muitas praias no sul da Inglaterra, como Brighton, Bognor tem uma dupla personalidade de maré, que confunde muitos brasileiros. Na maré alta, a praia é só pedrinhas, é barulhento para andar e desconfortável para deitar. Mas na maré baixa, a água recua centenas de metros e revela uma areia fina e plana. É por isso que os piers ingleses são tão longos. Eles precisam buscar água lá longe na maré baixa. E isso significa que a gente tem que ir de botinho acessar a terra, claro. E é uma distância de mais de 1 quilômetro que a gente vai precisar fazer no remo, porque o nosso motor do botinho não tá funcionando, porque a gente não tava conseguindo achar uma ferramenta que abrisse o parafuso da vela de ignição que a gente precisava trocar. Então, no remo mesmo, aproveitando um momento mais calmo, de começo de virada da maré, tentando pegar a maré a favor na volta, a gente foi entre enormes aglomerados de sargaço flutuando até a pequena praia de Cascalhos. Ao nos aproximarmos da praia na maré alta, a gente percebeu que havia um degrau imenso assim, de nível, fazendo uma praia bem íngreme e bem difícil de atracar. Mas num movimento bem combinado, a gente embicou nas pedrinhas, o Giovanni já saltou do bote e nos puxou para o mais raso. Como a gente não queria deixar o bote sozinho na praia movimentada do verão europeu, a gente decidiu que o Giovanni ia ficar na praia brincando com a neném, enquanto eu ia fazer as compras na pequena loja de conveniência e finalmente comprar um chip de celular pra gente ter internet fora do barco. No caminho, eu encontrei uma grande cesta de maçãs para doação na porta de uma casa, para quem quisesse pegar à vontade, e enchi uma sacola. As maçãs aqui na Europa são maravilhosas, embora a gente sinta muita falta das bananas maduras naturalmente do quintal, dos abacates grandes, das mangas e mamões suculentos, do açaí, da água de coco do Brasil. A gente tá comendo bastante maçã e morango com muita alegria, na consciência de que a natureza é sábia nos ingredientes que nos oferece em cada lugar e clima. Eu voltei o mais rápido que pude pro barco, e se a gente tivesse uma GoPro ou alguma outra câmera de ação similar, seria nesse momento que a gente teria filmado uma bela cena de ação. O cenário era de filme, a praia cheia de turistas passeando, enquanto começava a cair uma garoazinha sobre nós. A neblina tinha engolido o horizonte e o Kanaloa, que era o nosso porto seguro, tinha desaparecido na bruma. A missão de voltar para casa virou uma operação tática. Sacolas protegidas, a bebê segura no sling, calças erguidas, respiramos fundo, 1, 2, 3 e vai. A gente correu junto contra a arrebentação, aí eu pulei pra dentro do botinho e remei como se não houvesse amanhã pra furar as ondas, enquanto o Giovanni, com a água gelada batendo na cintura, empurrava o bote com toda a força e se lançava pra dentro no último segundo. Pra quem olhava da terra, éramos uma família de malucos desaparecendo na neblina branca. Quando atravessamos a arrebentação, o Giovanni assumiu os remos e o mundo sumiu. Era tudo branco, sem terra, sem barco, a gente estava guiado só pelo GPS. E no meio dessa tensão, com a chuva engrossando e a gente encharcado de adrenalina e água salgada, a Sati dormia tranquila no meu colo, alheia a tudo. A gente chegou ao barco molhado, com a roupa pingando, mas com aquela sensação indescritível de missão cumprida e adrenalina. A gente está bastante acostumado à neblina e a lugar úmido, porque a nossa casa no Brasil é no meio da floresta. Então me deu uma
uma certa nostalgia em me sentir no meio das nuvens, mas não nas montanhas, na água, né, no mar. Passamos uma ótima segunda noite ali e na manhã seguinte um susto nos balançou completamente. A gente tem 2 gatos a bordo do Kanaloa, o Noturno, ou Nonô, e a Sansa. A Sansa é a minha fofura, é uma jovem senhora que está sobrevivendo a um câncer bem agressivo e é bem quietinha, né? Tem hábitos bem estáticos, assim. Praticamente não sai do cantinho dela, nem quando a gente morava em terra, ela não saía do mesmo cantinho no sofá. Então a gente não tem muita preocupação com relação ao mundo externo quanto a ela. Já o Nonô, ele é um autêntico gato preto, caçador, curioso, independente, curte dar uns rolês. Ele foi resgatado das ruas de Florianópolis pelo Giovanni e era muito arisco no começo, mas foi virando gradualmente um grande fofinho. E de lá pra cá, o Noturno já morou em 4 sítios diferentes, fora apartamento e casas. Então, onde ele vai, ele sempre arruma um ratinho, um lagarto, um passarinho pra caçar. Tá bastante acostumado a mudanças e tá sempre em lugares novos. Mas assim como pra nós, a vida a bordo tem seus altos e baixos pros gatos também, né? Parte do plano de virarmos pescadores é também para que ele se alimente de uma maneira mais natural e equilibrada do que comer ração a vida toda. A gente ainda não pescou nada, mas eu até visualizo o Nonô comendo seu peixinho no deck, todo faceirinho. Porém, para que esse cenário aconteça e seja possível, a gente precisa ser pessimista, né, no nosso planejamento. Essa foi uma grande lição que eu aprendi na vida a bordo. Não dá para ser ingênua o tempo inteiro achando que tudo vai dar certo, e não vai. O que diferencia um acidente suave de um possivelmente fatal é o quanto de tempo que se gastou pensando na possibilidade de que o pior pudesse acontecer e se preparando para o que fazer em cada situação. A gente tem colete salva-vidas para ambos os gatos, mas como a gente mora no barco, não faz sentido deixar eles com os coletes 24 horas por dia. E foi uma manhã com muita neblina que aconteceu que a gente estava preparado para caso acontecesse. Eu acordei cedinho e, na melhor das intenções, deixei a gaiota aberta para o Nonô dar uma voltinha no deck, como sempre a gente fazia, enquanto eu voltava um pouco para a cama. Minutos depois eu ouvi um tibum. Na hora o meu cérebro quis me enganar, eu fiquei pensando que deve ser só uma onda, mesmo sabendo que o mar estava parado naquele momento. Mas logo em seguida veio um som que nenhum tutor de animal quer ouvir, aquele miado desesperado de socorro. Meu coração parou, nem pensei, só saí correndo. O convés estava muito úmido por causa do sereno, que ficou a noite inteira, e ele acabou escorregando. Eu corri pro deck e felizmente o mar estava super calmo e ele estava nadando pertinho do casco do barco, tentando encontrar uma maneira de subir. Eu agarrei o pulsar, que a gente tinha deixado à mão justamente para esse momento, e pesquei ele da água. Eu trouxe ele para dentro da cabine tremendo, enrolei ele em vários panos secos e fiquei ali abraçada com ele até ele parar de tremer e começar a ficar seco. O Nonô, que nunca foi muito de colo, ficou super dengoso comigo depois desse dia. A segurança no mar é muito frágil, a gente precisa estar preparado o tempo inteiro para todas as possibilidades, ter tudo bem combinado e ensaiado, além de ter anjos da guarda que não tiram férias. Quando o susto passou, a gente riu, brincando com o fato dele ser tão caiçara que entrou na água antes de mim, na Europa. Mas aquele sereno que fez ele escorregar era o sinal que o tempo estava mudando de verdade. No dia seguinte, levantamos âncora finalmente em direção ao destino final dessa etapa, Chichester Harbour. Eram só mais 18 milhas, o menor trecho que a gente percorreu até então, mas que acabou sendo o mais subestimado. O mar estava bastante grande e a gente acabou demorando muito mais do que a gente tinha planejado para fazer esse percurso. Foi uma velejada bem técnica, bastante desconfortável, em que a gente aprendeu bastante sobre a influência das formações geológicas no vento e no mar, e a gente praticou muito a navegação em orça fechada, que é tão delicada em um barco como esse. Com a demora, a gente acabou chegando na barra do porto 40 minutos depois do pico da maré vazante, ou seja, muito próximo do pior momento possível para se entrar em qualquer barra, com muita água ainda saindo com força pelo gargalo da barra e com a nossa gasolina muito nas últimas. A entrada de Chichester é conhecida por ser bastante traiçoeira,
porque aqui acontece muito um fenômeno chamado Wind Against Tide, que gera uma verdadeira máquina de lavar na boca do porto. A gente teve que desviar do The Winner, que é um banco de cascalho famoso por mudar de lugar e enganar navegantes, e lutar contra uma correnteza de quase 4 nós, com os nossos 2 motores ligados no máximo e a gasolina assim já no cheiro. Foi muito tenso. Quando finalmente a gente conseguiu passar a barra e entramos no porto, a água se acalmou instantaneamente e de cara a gente já ficou muito impressionado com a quantidade de barcos daquele lugar. Chichester Harbour tem uma forma muito peculiar no mapa, que é descrita como uma mão sem o polegar. Os dedos são canais longos que entram pela terra dentro, criando um labirinto de angras rasas. Em um dos braços do porto fica a vila de Bochum. Diz a lenda que foi lá, no século XI, que o rei Canuto posicionou seu trono na praia e ordenou que a maré parasse de subir. Muitos acharam que ele era louco, mas ele fez isso justamente para provar aos súditos que um rei não tem poder sobre a natureza. Depois da surra que a gente levou na entrada, a gente entendeu perfeitamente a lição do Canuto. Quem manda é a água. Ou melhor, quem manda mesmo é a coreografia celeste, em sua valsa gravitacional silenciosa, que puxam e empurram as águas desse planetinha chamado Terra. O lugar é muito bonito, abriga aves raras e a única colônia de focas comuns da região, e seria um paraíso de paz, se não fosse o choque de realidade que a gente teve logo de cara. Aqui você paga uma taxa diária para ancorar dentro da área do porto, independente de ser perto de marina, em Poita, em qualquer lugar. A patrulha do Harbour passa de botinho, cobrando cerca de 12 libras por dia. A justificativa é que essa taxa é cobrada para ir para um fundo de conservação ambiental. Mas foi nesse ponto em que a gente entrou num dilema moral que nos deixou de estômago embrulhado, assim. Chichester é uma zona de proteção especial, justamente por essas aves raras e as focas, né? As aves dependem da maré baixa para poder comer na lama, e as focas precisam dos bancos de areia para ter o descanso, que para elas é crucial, porque é quando elas conseguem acumular energia para o inverno e para amamentar os filhotes. Só que a velocidade máxima permitida dentro do Harbour é um absurdos 8 nós. Para quem não tem ideia, 8 nós cria uma onda enorme que acaba erodindo o banco de comida das aves e assustando as focas, que gastam suas energias fugindo dos barcos ao invés de descansarem. Imagine um parque nacional onde é permitido conduzir um jipe em alta velocidade no meio da siesta dos animais. A gente ficou muito chocado. Estava pagando uma taxa de conservação para um porto que permite a destruição do próprio habitat que desproteger. A gente estava decidido que ali não seria o lugar em que a gente ficaria ancorados por mais tempo. Mas aí também a gente descobriu um outro lado da moeda, que é que esse porto é um dos portos de recreios mais movimentados do Reino Unido. Existem 14 clubes de vela. Eu, sinceramente, nunca vi tanto barquinho pequenininho junto na minha vida. A vela ligeira de dinghy precisa de velocidade para planar e competir. E se o limite baixasse para 4 ou 5 nós, como é em muitas marinas, isso acabaria com o desporto da vela ligeira, que é a alma financeira do lugar. A conservadoria vive num cabo de guerra, porque tem o dever legal de proteger a natureza, mas também o dever legal de manter o porto aberto à navegação e a recreio. É um cenário bem complexo, onde não existem muitas respostas fáceis. E de certa forma, essa complexidade toda resume bem o que tem sido essa nossa etapa de viagem pelo Reino Unido. Nada aqui é óbvio ou simples. Navegar por essas águas inglesas tem exigido da gente uma precisão de xadrez e uma paciência de monge. Mas quando a gente olha para trás, para as falésias brancas, para o nonô sequinho no convés e para nossa família vivendo tudo isso junto, cada milha navegada, com ou sem corrente a favor, vale a pena. Mas nem todo porto seguro é o porto certo para nossa alma.
Chichester provou ser apenas mais uma etapa, não o nosso destino final. A gente se vê no próximo diário, onde seguiremos na busca por uma ancoragem que realmente abrace a gente de verdade, sem contradições, e exploraremos o Solent, grande meca da vela mundial. Está sendo muito legal esse aprendizado de compartilhar nossa história, de compartilhar as reflexões e também ouvir o que vocês têm para dizer aí desse lado, olhando a situação de fora, né? Então, estou muito feliz de estar fazendo isso e agradecer muito aí quem está apoiando, quem está participando. Se você assistiu até esse ponto, eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade através do Apoia-se, através do Patreon e através da nossa lojinha, que tem itens muito legais do Kanaloa lá, camisetas, canecas. E a gente está trabalhando em novidades aí para lançar em breve também. A gente se vê!